Olá pessoal, então como eu falei, a gente vai dar aí os primeiros comandos no nosso terminal, tá? Então vou abrir aqui o nosso Git Bash, tô com ele aberto aqui. O primeiro comando que eu vou dar aqui é o comando clear. O que esse comando vai fazer? Ele vai limpar o terminal com os comandos que a gente já tinha dado anteriormente, tá? Bom, aqui pessoal, eu tenho, aqui nessa linha aqui de cima, eu tenho algumas informações, né, com relação ao nome da minha máquina, ao usuário logado, tá? Então, estou logado no meu Windows como Daniel, tá? Então, Daniel, arroba nome da máquina, e aqui uma variável, um nome aí que é uma variável de sistema, não se preocupe com esse cara por enquanto, tá bom? Aliás, nem se preocupe com isso. Eu tenho aqui do lado, ó, o símbolo aqui, o til, né, o acento til, tá? Esse acento aqui, ele tem um significado, tá? Esse acento til, ele é a pasta home, né? Em sistemas Linux, a gente chama de pasta home. No Windows, a gente costuma chamar de arquivos de usuário, né? Pasta de usuários, tá? Eu tenho um comando aqui, ó, pwd. O que significa esse comando? Significa Print Work Director, tá? Olha só, eu dei o Enter, tá? E aí ele vai me mostrar barra C dois pontos, barra users, barra Daniel, né? Que é a minha pasta, né, o meu usuário logado aqui, tá? Então, estou na minha pasta de usuários, barra Daniel, ok? Seria, então, o nosso diretório home lá em ambientes Linux, ok? Bom, além desse comando, eu tenho um outro comando que é o ls, tá? Esse comando serve para listar arquivos e diretórios, tá? Então, dei o comando ls, dei o enter aqui do teclado, ele vai vir aqui e vai me mostrar, ó, os diretórios e arquivos, né? No caso aqui eu tenho, ó, alguns tipos de arquivo, diretório, ok? Tem o diretório vídeos e por aí vai, tá bom? Então, eu posso visualizar, que ele até me mostra aqui uma corzinha diferente, né? Repara que ele tem esse arroba aqui, pessoal. Esse arroba é como se fosse um atalho, tá? Eu não tenho um arquivo de verdade aqui, configurações locais. É um atalho para outro arquivo físico, tá bom? Bom, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, vamos supor, eu quero entrar aqui na minha pasta desktop e olhar o que eu tenho dentro do meu desktop. Então eu posso vir aqui, ó, cd change director, tá? E eu vou colocar aqui, ó, desktop, desse jeito. Se eu der um enter, prontinho. Repara que ele já está me mostrando aqui, ó, til, ou seja, eu estou na pasta de usuários, né? Barra desktop, tá? Então, estou na minha pasta desktop, vou digitar ls para listar os arquivos. Então, esses são os arquivos que eu tenho aqui no meu desktop, tá? Quero voltar um nível, quero voltar para minha pasta de usuário, tá? Então, eu poderia vir aqui, ó, cd til, né? Poderia fazer isso, estou na pasta til, lá na pasta de usuários, e aí eu posso, a partir daqui, ir navegando entre as pastas e por aí vai, tá bom? Ou eu posso vir aqui, por exemplo, se eu digitar cd desktop novamente, der um enter, eu poderia fazer o seguinte, ó, cd dois pontos, aqui, dois pontos barra, né? Ponto, barra, tá? Olha só. Voltou um nível e eu estou de volta no meu diretório home, ok? Na minha pasta de usuários, tá bom? Então, cd barra, eu volto um nível. Tanto é que eu poderia fazer o seguinte, ó, cd barra, tá lá. Desculpe, pwd, ele já vai me mostrar aqui, ó, o diretório que eu estou atualmente, tá? Então, c barra users, cd barra, tá lá, estou no diretório C, tá bom? Se eu digitar ls, eu vou ver todos os arquivos que eu tenho e por aí vai, tá bom? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Eu posso também, pessoal, pedir para mostrar alguns arquivos ocultos, tá? Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, ls -a, isso daqui seria como se fosse uma flag, tá? O nome disso é flag, a flag A. O -a, ele vai me mostrar todos os arquivos, tá? Se eu der um enter, tá lá. O que acontece? Aqui eu não tenho nenhum arquivo oculto, mas de qualquer maneira, se eu reparar bem, aqui eu estou vendo algumas informações adicionais, tá? Eu estou vendo esses dois caras aqui, ó. Então, isso aqui representa o diretório acima, tá? O diretório pai, e esse aqui representa o diretório atual, tá bom? Então, ponto barra é o diretório atual, ponto barra diretório acima, um nível acima, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, se eu fizer o seguinte, ó, cd o til,
Estou na minha pasta home. ls-a. Quero ver se eu tenho arquivo oculto aqui. Vamos lá. Então tá lá. Todos esses arquivos que iniciam com um ponto, eles são arquivos ocultos, tá? Isso num sistema Unix é desta forma que a gente cria arquivos ocultos, tá bom? Se eu fizer o seguinte, ó, voltando aqui para baixo, mkdir e um nome qualquer, vou dar um nome teste aqui, tá? O que é mkdir? É make directory, tá? Make directory. Vou criar uma pasta aqui, teste. Tá lá. Opa, cannot create test file exist. Ah, ok. Eu já tenho um diretório chamado teste. Então, vou dar um ls aqui. Dá uma olhadinha. Olha só. Eu já tenho... Cadê? Tá aqui. Eu já tenho um diretório chamado teste. Deixa eu dar uma olhadinha o que eu tenho dentro desse diretório. Eu posso tanto fazer o seguinte, ó, cd teste e depois dar um comando ls, ou eu posso fazer o seguinte, ó, ls teste barra, tá? Ele vai me mostrar o que eu tenho dentro desse arquivo. Ah, ok, eu já tenho alguns arquivos lá, vou deixar. Então eu vou criar um diretório chamado teste2, tá? mkdir teste2, desse jeito, ok? Se eu der um ls, tá aqui, ó, teste2. Vou entrar dentro desse diretório, cd teste2. Tá lá, estou dentro. O ls não vai ter nada, ls-a, eu vou ter apenas as duas indicações aqui, né, de ponto barra e ponto barra, tá legal? Dentro desse diretório teste2, eu quero criar, digamos que eu queira criar 3 diretórios. Então, vou vir aqui, ó, mkdir, por exemplo, digamos que seja um projeto web, né? Então, vou vir aqui, ó, css, javascript, vendor e imagens, tá? Desse jeito. O que vai acontecer? Eu já vou criar numa paulada só todos os diretórios. Se eu der um ls, tá lá, tenho 4 diretórios criados, até muito mais rapidamente do que se eu estivesse utilizando o mouse, tá? Se eu estivesse utilizando a interface gráfica do Windows aqui. Bacana, pessoal? Então nós vimos alguns comandos, a gente ainda vai ver muitos comandos, tá? Nesse treinamento, mas alguns comandos iniciais nós já vimos. Então, comando ls, comando cd e mkdir para criar diretório, tá? Vamos aproveitar, fazer o seguinte, vamos criar um arquivo. Então, eu vou vir aqui, ó, touch. O touch é para tocar um arquivo. Como eu não tenho um arquivo criado, então esse comando touch ele vai criar um arquivo. Por exemplo, teste.txt. Aqui, txt, tá? Vou dar ls, tá lá, tem um arquivinho teste.txt. Se eu abrir esse cara no Windows, então tá aqui, temos aqui o diretório, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse cara pro lado esquerdo e esse cara pro lado direito, tá? Vou diminuir um pouquinho isso aqui, maravilha. Então tá lá, temos o nosso arquivo teste, não tenho nada dentro dele, obviamente, eu só criei o arquivo, né? Agora eu quero remover esse arquivo, como que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó, rm teste.txt, enter, sumiu aqui do meu Windows, tá? E repara, esse arquivo, pessoal, sumiu e não foi para lixeira, tá? Ele apagou mesmo, ok? Olha só, abri a lixeira aqui e o arquivo realmente não está lá, tá? Então o comando rm, pelo terminal, ele vai lá e remove de verdade o arquivo, tá bom? Maravilha, fechei aqui, vamos voltar aqui para esse cara e esse cara, maravilha. Bom, vou criar também um outro arquivo, por exemplo, vou fazer o seguinte, ó, touch, eu vou criar teste.css, aliás, aqui, teste barra, teste, deixa txt mesmo, tá? Teste barra, aqui, desse jeito, css barra teste.txt. Dei um enter, touch, aqui, touch, css, maravilha. Galera, setinha para cima, eu posso ir navegando pelos comandos, tá? Então, ó, cliquei na setinha para cima, eu vou navegando pelos últimos comandos que eu dei, tá? E para baixo eu vou voltando, ok? Maravilha? Então, setinha para cima e para baixo nos ajuda aí nesse processo, tá? Então, tá lá. Bom, se eu der ls css,
eu já vejo que o retorno disso aqui é o teste.txt. Agora, digamos que eu tenha criado esse arquivo no lugar errado, né? O que eu quero fazer é colocar esse arquivo no diretório JavaScript, por exemplo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, mv de move, tá? mv css barra teste.txt espaço JavaScript. Se eu der um Enter, bom, se eu abrir aqui o diretório CSS, não temos mais ali o nosso arquivo, e se eu abrir aqui JavaScript, tenho esse cara aqui, tá? Além disso, eu tenho o comando mv, que é de mover, e eu tenho o comando cp, tá? O cp é para fazer uma cópia. Então, por exemplo, esse cara está em JavaScript, né? Então, eu vou vir aqui, ó, JavaScript barra teste.txt, vou jogar esse cara na pasta vendor, por exemplo, tá? Enter, e tá lá. Se eu abrir aqui JavaScript, eu tô com o meu arquivo ali, pasta vendor, tô com o meu arquivo ali também, tá bom? Bom, mais uma coisa, se eu fizer o seguinte, ó, rm, ok? Rm, digamos que eu queira apagar o meu diretório CSS, então eu vou digitar aqui, ó, rm dir, opa, de novo, rm dir, vou apagar o diretório CSS, tá? Apaguei, tá lá, apagou do Windows aqui, tá bom? Apagou do Windows Explorer, ok? Agora eu vou apagar o diretório vendor. Então vamos lá, rm dir, e aí então vendor. Se eu der um Enter, olha só, ele vai dar um erro. Por quê? Porque o meu diretório vendor não está vazio, tá? Então vamos dar uma olhadinha o que eu tenho dentro de vendor, tá? ls vendor, tá lá, tenho um arquivo teste, tá? Então preciso primeiro remover o arquivo. Então como é que eu faço? Vou vir aqui, ó, rm sem a palavra dir, né? É para me remover o arquivo, tá? O rm dir remove o diretório. Então vamos lá, rm, vou fazer o seguinte, ó, vendor barra teste.txt, Enter, vou dar um ls aqui, vendor, vejo que a pasta está vazia, agora eu vou setinha para cima, rm, mais um, aqui ó, rm dir vendor, tá lá, apagou o meu diretório porque o diretório estava vazio, tá? Vou fazer o seguinte, ls JavaScript. Galera, uma dica, ao invés de eu precisar toda hora digitar JavaScript, eu posso fazer o seguinte, ó. Por exemplo, ls espaço JAV e vou dar o tab, tá? Ok? Então, sempre que você estiver começando a digitar, você pode dar o tab, ele tenta autocompletar, tá bom? Nesse caso, como eu só tenho o diretório imagens e JavaScript, ou seja, um começa com I, outro começa com J, poderia simplesmente dar J tab, ele já vai preencher para mim, porque eu só tenho essa opção. Legal? Muito bem, então ls JavaScript, tenho um arquivo teste lá. E se eu quiser deletar o diretório JavaScript mesmo com esse arquivo teste aí dentro, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, rm, eu vou deletar não o diretório, eu vou redeletar todo o diretório, inclusive os arquivos, tá? Vou passar uma flag F para forçar e uma flag R de recursivo, ou seja, ele vai entrando dentro de cada diretório e vai removendo arquivo por arquivo, ok? Só que quando eu tenho duas flags dessa forma aqui, pessoal, eu posso fazer isso aqui, ó, tá? De uma única vez, rf. Maravilha? Então eu vou vir aqui, JavaScript, ó, Java tab, ok? Então vou remover arquivo por arquivo recursivamente e forçando para ele remover mesmo. JavaScript, tá lá, removeu aqui do meu diretório aqui também. Bacana? Então é isso, pessoal. Vimos os principais comandos, vimos o comando ls, comando cd, comando pwd, comando makedir, comando rmdir, ok? Comando para mover, o mv, e para copiar, cp. Legal? No próximo vídeo a gente continua. Um abraço e até lá.